Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do curso gratuito de Feng Shui da Escola Feng Shui Academy. Na aula de hoje nós vamos ver uma continuação dos 5 elementos, né? Agora nós vamos ver terra, né? A cor da terra, amarelo, na teoria dos 5 elementos. O material é porcelana, cerâmica, essas coisas. E aí a representatividade, materiais, objetos que representem terra, etc. Aqui no exemplo nós temos uma caneca. Essa caneca amarela, ela tem uma representatividade de terra muito forte, porque a caneca ela é feita de louça, que é de certa forma representante de terra também, tá? Via de regra, se você olhar a composição da louça lá, é um pouco de cerâmica, tem um pouquinho de quartzo, alguma coisa assim, então é terra, tá? Então a caneca, terra, amarela, cor da terra, tá? Então ela tem 2 vezes a representatividade de terra nela. Os vasos da direita, eles já são, quando vocês olham esses vasos aqui, ó, representa a terra, sim, dá para ver o material é terra, tá? Então representa a terra pelo material. Tem como melhorar esses vasos do ponto de vista da representatividade do elemento? Tem, pintando de amarelo, fica melhor ainda. Mas eu não quero amarelo na minha casa, eu quero decorar com vaso assim. Ótimo, representa a terra também, tá? A decoração, ela precisa ter a subjetividade de quem quer a decoração. Eu conheço excelentes decoradores que prestam serviços de primeiríssima linha, serviços caros, inclusive. Eles sempre vão fazer a decoração do gosto do cliente e nunca do gosto deles, tá? Então a representatividade do cliente é muito importante. Então, no nosso caso aqui, nós temos essa representação de terra, tanto na caneca quanto nos vasos, mas mais forte na caneca. E o elemento metal, né? Então nós vimos a água, a madeira, fogo, terra, o último elemento que é o metal. O metal nós representamos pela cor branca, objetos brancos, objetos de metal, moedas, porque são de metal, e o metal no começo representava, o dinheiro era representado por metal, né? Então por aí vai. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, tem um mau exemplo na foto, tá? Então na foto vocês estão vendo um vaso branco com plantinhas sintéticas. Não tem nenhum problema a planta ser sintética, ser permanente, tá? Alguns livros falam que tem, outros falam que não. Para mim não tem. Faz tempo que eu dou aula, eu entendo assim, tá? Não tem problema a planta ser sintética, desde que ela tenha boa qualidade. Porém, aqui nesse vaso, a representatividade era para ser metal. O vaso é branco, ok. Em cima dele ele tem plantas. Plantas são madeira. Junto com as plantas ele tem lápis. Os lápis são do objeto madeira. Então as plantas são verdes representando madeira, planta sintética, verde representa madeira. E o lápis, objeto madeira, representando madeira. O que acontece com esse vaso? Ele é um metal fraco porque a madeira está ao contrário, né? Ela é um objeto que se contrapõe ao metal, tá? Então, na teoria dos 5 elementos, a madeira gasta o metal. Se você bater muito machado na árvore, você corta a árvore, mas o machado fica cego, né? Então, a madeira gasta o metal. Tá? Então, nesse caso aí, nós temos um objeto de metal fraco. Qual seria um objeto de metal mais forte? Um objeto de metal mais forte? Um vaso decorativo em bronze, por exemplo. Tá? É um objeto de metal, tem o material metal e por ser bronze remete a ser valioso, remete a dinheiro, então ele é um objeto de metal mais forte. Outros objetos de metal representariam muito bem o elemento metal. Por exemplo, um barquinho em metal. Mas a gente está falando de metal e não água. Acontece que o metal ele vem antes da água, então o metal é mãe da água na teoria dos elementos, tá? Então o barquinho de metal representaria muito bem tanto metal quanto água. Poderia ser colocado em qualquer lugar que precise de metal ou de água,
tá? Um cofrinho com moedas, se o cofrinho for aquelas latinhas, né, e for bonito para decoração, representaria metal sem problema nenhum, porque o material dele é metal, ele está cheio de moedas e por aí vai, tá? Pessoal, então de maneira geral, os 5 elementos, eles são representados pela cor ou pela subjetividade, tá? Tem objetos que representam os elementos de maneira mais detalhada e também pelo próprio material, tá? Então, se eu pegar lá, sei lá, pego uma garrafa verde com plantas sintéticas dentro. Já vi esse tipo de decoração com muito bom gosto, muito bem executado. Tá uma garrafa de vinho que ficou vazia, a pessoa tirou o rótulo, colocou flores dentro. As flores saem da garrafa, ficou como se fosse um vaso, as flores são permanentes, tal, mas são de muito boa qualidade. Aí, essa representação, representaria madeira? Representaria muito bem madeira. Por quê? A garrafa de vidro verde transparente, ela fica entre madeira e água. Ela é verde, é madeira. Por ela ser transparente, né, ela vai lembrar um pouco a água. A questão é que a água é mãe da madeira. A água reforça a madeira. Então, essa garrafa verde com flores poderia ser colocada em um lugar que precise do elemento madeira, tá? Aí você fala assim, mas nossa, isso tudo é muito mágico, não consigo engolir. Acontece que o Feng Shui é uma arte, tá? O Feng Shui é uma arte milenar. A gente utiliza essa arte para aplicar ela na disposição dos móveis, na decoração da casa, de maneira que a decoração e a disposição dos móveis traga bem-estar. Aí você escolhe que casa você prefere. Uma casa abandonada, destruída, toda mofada, sem decoração nenhuma, ou uma casa bem conservada, com arte, com estética, né? Então ele funciona a partir disso. Pessoal, forte abraço a todos e a todas, espero que vocês tenham gostado. E lá no site da Feng Shui Academy tem um artigo aprofundando ainda mais a teoria dos 5 elementos, fiquem à vontade para ler, né? Por favor, acessem o site, leiam o artigo está no nosso blog, escrito por um dos nossos professores, mestres de Feng Shui. Leiam, utilizem essas aulas, apliquem em suas casas. E se você quiser aprofundar mais esse conhecimento, quiser entender bem em detalhes a teoria dos 5 elementos, a representatividade por forma, coisa que eu não falei aqui, fiquem muito à vontade e adquiram um dos nossos cursos de Feng Shui. E vocês vão ter exemplos mais detalhados e ainda vão ter, em algumas ocasiões, contato direto comigo. Forte abraço e até a próxima!